Uma ótima tarde, seja bem-vindo! Estamos com imagens ao vivo, direto de Mercedes, no oeste do Uruguai, já pertinho da fronteira com a Argentina. Este é o autódromo do Complexo Polideportivo Ciudad de Mercedes, que recebe neste fim de semana a sexta etapa do campeonato do TCR Sul-América. Etapa essa que vai trazer muitas emoções. Etapa essa que vai trazer uma disputa empatada no campeonato. E hoje tudo começa com a decisão do grid de largada. Você já tem as imagens da pista e em instantes a gente vai ter a definição dos 12 que vão para a segunda fase do grid, ou da definição do grid, e aqueles que vão decidir a pole position. Eu sou Yuri Queiroga, e nós estaremos juntos com Ricardo Arcuri e também com o nosso Mariano Lombardo. A gente teve as primeiras informações direto da pista com o Mariano Colombo, nosso companheiro direto de Mercedes, no Uruguai. Mercedes em Soriano. Soriano, que é no departamento de Vila Soriano, que completa 400 anos. Por isso, o Grande Prêmio 400 anos dá nome, portanto, a este Grande Prêmio, a sexta etapa do campeonato. Você viu a lista de entrada para este Grande Prêmio, para esta etapa do TCR Sul-América, que daqui a pouco tem o início do Qualify. E Ricardo Arcuri, a gente começa essa etapa com uma disputa, como eu dizia, empatada, com Pedro Cardoso e também o Juan Ángel Rosso, com 248 pontos, brigando palmo a palmo pela liderança. O que é que a gente pode esperar para a disputa nessa pista renovada em Mercedes, no Uruguai? Boa tarde, Arcuri. Muito boa tarde, meu caro Yuri, boa tarde, amigos da TCR. Vamos colocar da seguinte maneira. Primeiro, daqui a pouco a gente tem o campeonato Ricardo como está Arcuri, daqui a pouco apertado, a gente né? vai ouvir Mas também a vamos análise colocar do uma outra Ricardo coisa para você Arcuri. pensar. Vamos colocar da seguinte maneira. Que o campeonato está empatado, né? O TCR Sul-América com Toro Rosso e Pedro Cardoso emparados. Tivemos dois problemas no quali que é importante trazer para vocês. Primeiro, vocês viram aí o Matias Rossi mostrando ele que trocou o motor e vai ficar 12, vai tomar 12 posições de punição agora no
quali, então já vai largar mais para trás. E também vocês estavam vendo no começo da transmissão, com o Mariano, estava aparecendo o nosso amigo Rodrigo Batista. Ele que teve uma panca muito forte agora no T2, graças a Deus, no treino livre 2, graças a Deus está tudo bem com ele, mas o carro também não está tão bem assim. Então eles estão trabalhando no carro para deixar ele pronto para esse quali. Se ele vai conseguir fazer o Q1 ou não sabemos. Eles estão tentando de tudo para tal. E o Q1 está começando, Yuri. Bandeira verde, sinal já de saída para os carros e cronômetro disparando. 20 minutos. Você que já é acostumado com o formato do qualifying do TCR Sul América, já sabe como funciona, mas você que está acompanhando pela primeira vez, qualifying é dividido em duas fases. 20 minutos, os 16 pilotos entram na pista e aí os 12 melhores passam. Você está vendo aí a tabela do campeonato. Pedro Cardoso e Juan Ángel Rosso empatados com 248 pontos. E a terceira posição do Rafa Reis. O Rafa Reis também está pertinho ali na briga pelo título, na briga pela primeira colocação do campeonato. O Pedro Cardoso vem de vitória nas duas corridas em El Pinar no último fim de semana do dia 4 de agosto, ainda no Uruguai. Prova que a gente teve a participação do World Tour. Inclusive, ele foi segundo colocado na corrida número 2, lá em El Pinar, na região de Montevidéu. Eu dizia do Quali 1, 20 minutos, os 16 pilotos entram na pista, os 12 melhores passam para o Q2. E aí, no Q2, define-se o grid de largada para as corridas do domingo. Grid segue para a prova número 1, 25 minutos mais uma volta, e as 10 primeiras posições se invertem para a prova número 2, que é disputada em 30 minutos, mais uma volta também com base no Qualify. As primeiras voltas sendo tomadas agora, primeiras tomadas de tempo sendo feitas neste instante. E Ricardo Arcuri, não apenas a disputa sendo feita no geral, disputa também muito acirrada na Copa Trophy. E o Fábio Casagrande acabou sendo mais rápido no treino da Copa Trophy, no FP da Copa Trophy, 1:20.035 foi o tempo do Fábio Casagrande. Agora, sobre o Rodrigo Batista, acabou sendo uma pena essa batida, porque ele foi o mais rápido na primeira atividade, fez 1:19.103, e foi o segundo mais rápido no FP1, fez 1:18.797. É isso aí, né? Ele estava muito rápido nos treinos livres e aí acabou sofrendo essa batida que pode estar botando em xeque o bom final de semana do Rodrigo Batista. Agora vai ser um trabalho para a Esquadra Martino poder resolver esse problema, deixar o carro montadinho bonitinho para poder fazer, se não o quali, mas pensando em corrida, tá? O importante é, você falou do pessoal da Trophy, né? Que o Fabinho Casagrande, que inclusive é bicampeão na Trophy aqui da TCR South America, e ele hoje estão correndo apenas 3 pilotos da Trophy, né? Ele, o Guilherme Reichel e agora pegou aqui o Henrique Maglione. Então, 3 pilotos estão correndo aqui a Trophy, mais o Fabinho Casagrande aí correndo em direção para ser tricampeão da TCR South America, tá? Enquanto da Brasil tá um pouco diferente, mas a Brasil só volta em Buenos Aires. Então, hoje nós estamos falando apenas de TCR South America e tá sendo um quali bem movimentado para esse começo, né, Yuri? E o Maglione já faz o melhor tempo até aqui, 1:20.835. O Rafa Reis tem meio segundo atrás. O Rafa Reis, que até o momento tem o melhor tempo do fim de semana, 1:18.407. O Leonel Pernia, olho no Leonel Pernia, ele também veio bem nas atividades deste sábado, 1:18.684 no FP1 e 1:18.747 no FP2. Ele foi o mais rápido no treino pela manhã, e nesse segundo treino, um pouquinho antes do Qualify, ele também ficou na segunda colocação, ali 3 décimos atrás do Rafa Reis. E agora o Juan Manuel Casséria, 1:19.238, Arcuri. Eu ia falar dele mesmo. Ele que detém o recorde da pista dos tempos que ele pilotava a Fórmula 4 Sul-Americana, e o recorde é dele, e talvez seja batido agora nessa etapa, porque acho que, se não falha a memória, esse 19.2, se não tá perto, tá batendo. E ele, que é piloto da casa, Uruguai, tá se sentindo em casa, trazendo um excelente tempo. E até importante para quem tá começando a acompanhar agora, vocês viram que o pessoal já foi pro pit e estão mexendo nos pneus. O que acontece? Como esse carro é tração dianteira,
você tem tudo acontecendo na dianteira, ou seja, tanto a tração quanto o movimento do volante, é tudo lá dentro. Então, o trem traseiro demora muito para você aquecer os pneus de maneira natural, pois ele só está sustentando o carro e um pouco de pressão aerodinâmica. Então, o que eles fazem? Depois de uma ou duas voltas, eles vão para o pit, invertem os pneus ou baixam os pneus da frente para trás e colocam pneus novos na frente. Você pode escolher um desses dois. E dessa maneira você consegue aquecer todo mundo de uma forma legal para depois de mais duas voltas já começar a gerar tempo de verdade. É uma estratégia diferente que a gente não está acostumado a ver, mas é coisa de tração dianteira, diferente, idiosincrasias, peculiaridades da TCR, meu caro Yuri. Leonel Pernia já fez o seu tempo, 1:19.108, Cacéria 1:19.184, o Diego Nossetti, que está participando de forma especial nessa prova, ele que compete nas categorias uruguaias, faz o terceiro tempo por enquanto, 1:19.269, por enquanto na bolha ali dos 12 que vão para o Q2, está o Galide Osman, mas até o momento 1:30.233 certamente há de melhorar esse tempo. Norberto Fontana é outro que a gente precisa ficar bem atento, porque nas primeiras atividades, ele foi o segundo na primeira atividade da sexta-feira e foi o quarto, 1:18.917 no FP2, realizado há poucas horas, a última atividade antes do Qualify. Aí o trabalho do Matias Rossi, que tem uma punição para essa corrida por ter trocado o motor, Ricardo Arcuri. É isso aí, já tinha comentado aqui no começo, é isso mesmo, ele trocou o motor e aí é uma punição direta de perda de 12 posições, ou seja, a posição que ele largar no final do quali, 12 para trás. Se ele largar, acho que você falou, né, de quarto para trás, ele já larga no fim do grid, não é isso? Você tinha falado comigo? Isso, exatamente, de largar de quarto para trás, ele larga no fim do grid. Se for o primeiro, larga em 12º, se for o segundo, larga em 13º, se for o terceiro, larga em 14º. Se for em quarto, larga em 15º. Se for na quinta posição, na verdade, é de quinto para trás. De quinto para trás, ele larga no fim do grid. E aproveitando que a gente está vendo o Toyota do Diego Nossetti, aproveitar para falar rapidinho de BOP com vocês, né? Duas mudanças, desculpa, na verdade, que estão tendo importantes. Primeira, os Cupras estão baixando 10 milímetros na altura, estão ficando igual a todo mundo, que é 70 milímetros de altura, mas isso deve trazer algum ganho de desempenho deles, que são carros bons de curva de alta, mas a altura superior estava prejudicando isso um pouco e agora eles vão estar mais equivalentes na minha visão. E a outra mudança tem a ver com os Toyotas, que tem a ver com calibração de motor. Eles fizeram no último BOP uma mudança na calibração de dados de calibragem do motor Toyota, onde mudaram as pressões de turbo permitidas em determinadas rotações mais altas, perto mais ou menos da troca de marcha, que é onde interessa, e também uma mudança de calibragem. Eu não consegui pegar a informação direitinho de o que isso muda exatamente, mas eu, Ricardo, pensaria um pouco em mudança de curva de potência. Eu acho que é a mudança mais impactante que esses carros devem ter. Mas potência em si, eu acho que não, até porque já ganharam mais ou menos 8 cavalos quando mudaram para o mapa 6. Mas acho que talvez essa mudança de curva, de potência, pode dar algum tipo de ganho para eles, para tentar deixar as coisas mais equivalentes, Yuri. Melhorou seu tempo o Leonel Pernia, 1:18.977, o primeiro a andar abaixo da casa de 1:19 nesse Qualify. Ele que foi o mais rápido do FP1, 1:18.684, eu dizia que vai perder, o Ricardo Arcuri também dizia que vai perder 12 posições o Matias Rossi. Na verdade, se ele fizer o melhor tempo, se ele for para o Q2 e fizer o melhor tempo, ele largaria na 13ª posição, porque são 12 posições de perda. Então, de fato, é da 4ª posição para trás que ele fica no fim do grid. Agora, em relação ao Rodrigo Batista, até agora ele não marca tempo, e aí a gente já tem metade do Q1 sendo percorrida, então já fica uma preocupação em relação ao Rodrigo Batista. E o Matias Rossi, de fato, meio que já vai jogando com essa punição e quem sabe trabalhando um pouquinho mais no carro. Com certeza, né? A ideia mesmo é preparar para a corrida. É o que vai restar para ele. E lembrando, gente, que inverte os 10 primeiros na segunda bateria, mas inverte os 10 primeiros no quali. Ok? Então não é o resultado da corrida, é o resultado do quali que inverte 10 primeiros. Nesse momento, por exemplo, o Fabinho Casagrande estaria largando na pole position da segunda bateria, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? E é importante colocar isso que você falou do Rodrigo Batista, né, que estava muito rápido nos treinos livres, mas que está sofrendo muito agora, sofrendo esse problema, tentando arrumar para ter um bom treino de corrida. Me parece que ele está com a mesma situação que ele passou em Cascavel, Yuri, que ele tinha um excelente treino de corrida, mas acabou sofrendo problemas durante quali
qualis e situações até para ele não conseguir largar na primeira corrida, mas acho que ele pode tentar tirar disso, desse limão uma limonada, e às vezes transformando isso num bom resultado com um bom trem de corrida. É a esperança deles nessa situação. E está mostrando, desculpa, Yuri, o Rafael Reis, que por enquanto é o pole position provisório. Ele acabou de fazer a melhor volta, 1:18.605. Quem também melhorou o tempo foi o Galid Osman. Veio para a segunda, era um dos que estavam para o tempo. Ele fez 1:18.862 e veio para a segunda colocação, empurrando o Leonel Pernia para a terceira posição. Quem está na bolha agora é o Thiago Vivacqua, que tem 1:19.976. Fora, neste momento, o Fábio Casagrande, o Guilherme Reichel. O Rodrigo Batista veio para a pista, hein? Ele fez ali 1:27.938, mas está na pista o Rodrigo Batista, hein? Provavelmente fazendo aquele shakedown, né? Tentando entender como tá o carro. Ele já fez uma volta, ou seja, tá andando devagar para ver se o carro tá andando bem. Provavelmente ele pode tentar já a inversão dos pneus para tentar um tempo rápido, depois que entender que tá tudo bem com o carro, se estiver. O que vamos ver se tá mesmo. A gente tá aqui acompanhando. Rafa Reis, por enquanto, tem o melhor tempo. Leonel Pernia é o terceiro colocado, entre eles o Galid Osman. Norberto Fontana melhora o seu tempo, agora 1:19.124. E a gente lembra, o quali também dá pontos para o campeonato. A gente fala não só da importância de estar bem posicionado para as duas corridas, porque invertem-se as posições com base no qualify, ou seja, a partir do Q2, o décimo colocado para a primeira corrida larga na pole position na corrida número 2, mas o Qualify dá pontos também para o campeonato, então é muito importante a gente acompanhar todos esses movimentos para o campeonato, principalmente numa disputa tão acirrada quanto essa, no geral, entre o Pedro Cardoso e o Juan Angel Rosso, que nesse momento é o décimo. Agora é o Rosso quem está na bolha, hein? 1:19.441. E eu isso que ia falar com você, Matias Rossi não quer saber de tô largando lá atrás, dane-se, vou tentar andar e andar rápido, tá com o segundo tempo, tirando aí um coelhinho da cartola, andando muito rápido. E até vou pro Rodrigo Batista em nono lugar, tá começando a pegar o jeito do carro, parece que o trabalho da Esquadra Martino foi rápido, mas foi eficiente, que ele tá tirando muito desse carro no momento. E por enquanto, Rafa Reis, o líder, o pole position provisório aqui da TCR Sul-América, pelo menos nesse Q1, né, Yuri? Restando menos de 8 minutos para terminar o Q1 e o Rodrigo Batista fez 1:19.325. Não dá para dizer que ainda é um tempo seguro para garantir no Q2, mas já mostra que está ali com um carro que pode dar alguma segurança para ele e para o time. Sem dúvida. Sim, eles que inclusive estão com 5 carros desse grid nesse final de semana, né? Agora que o Norberto Fontana está trabalhando com eles também, estão com 5 carros, 4 Honda Civics FK7, que é o 10ª geração, e um FL5, que é o do Caselha, 11ª geração. O Norberto Fontana que está com a chamada Esquadra Martino Racing, que é o quarto carro junto com a Esquadra Martino, com o trio Rodrigo Batista. Quarteto. E os dois da... Quarteto. O quarteto, né? Tem o trio da Esquadra Martino, o Rodrigo Batista, Henrique Malhone e o Fábio Casagrande. E o Esquadra Martino Racing do Norberto Fontana com o carro número 47. São os 4 carros FK7. Além do quinto carro, que é o FL5, do Juan Manuel Caselha, que é aí sim o quarteto da Esquadra Martino, que são 3 da Esquadra Martino com FK7 e o quarteto se fecha com o carro FL5. Isso aí. Isso mesmo. É que a gente acaba colocando todo mundo na mesma equipe, né? A gente entende dessa forma. No fim das contas, a equipe é a mesma. No fim das contas, a equipe é a mesma. Exatamente. Esse Thiago Vivacqua que tá aparecendo é o único representante da Cobra Racing, né? Equipe do Nono Figueiredo, que é uma das 3 equipes que está desde o começo da TCR Sul-Americana, que é a W2, a Cobra e a Esquadra Martino. Aí, ó, Guilherme Reich agora fazendo a inversão dos pneus que eu tinha falado. E uma coisa que eu ouvi do Nono Figueiredo uma vez, ele falou assim, cara, quando ele ouviu falar que a TCR vinha para a Sul-América, ele simplesmente falou assim, eu quero ter uma equipe aqui. Foi simples assim. E no final, tá aí. Desde o começo, mas aí fazendo história na TCR Sul-América, sendo uma das 3 equipes originárias da categoria, Yuri. E Nono Figueiredo é um cara que tem muita, mas muita história com turismo. Mas muita história mesmo.
Aí a inversão também fazendo troca de pneus, o Rodrigo Batista. Ele que no momento é o 9º colocado, colocou o carro entre os 12 que nesse momento estão avançando para o Q2. No momento estão fora o Fábio Casagrande, Thiago Vivaco, Henrique Maglione e o Guilherme Reichel. Os 3 da Copa Trophy mais o Thiago Vivaco. Aí o Matias Rossi, que no momento tem o 4º tempo, e a gente lembra da punição dele. O Rafael Suzuki faz 1:18.777. Leonel Pernia tinha melhorado o tempo dele, 1:18.784, mas por enquanto o Rafa Reis tem o melhor tempo, 1:18.605. E outra coisinha, né? Você viu que o Diego Batista estava invertendo os pneus próprios. Eu estava colocando pneus novos, tá? Ou seja, botando os da frente para trás e os de trás para frente. Como eu falei, você pode fazer ou isso, ou colocar pneus novos na dianteira, que é onde você precisa de mais tração, e joga os pneus que estavam na dianteira para trás, e aí você tem aquele esquema de aquecimento que nós já comentamos. Henrique Maglione fechando a sua volta, tentando melhorar o tempo, na verdade abrindo uma volta lançada o Henrique Maglione. Vamos ver o Leonel Pernia também para fechar a volta, ele está tentando melhorar. Galide Osman, hein? 1:18.444. Uau! Cara, impressionante como eles estão conseguindo tirar na hora certa desse momento que eles aproveitaram, né? Uma mudança no BOP, onde os carros ficaram 10 milímetros mais baixos. Eu cheguei a perguntar para o pessoal da PMO sobre o quanto isso era sensível, eles tiveram um aumento de 10 milímetros para depois de Interlagos. E eles, desculpa, aí eles falaram para assim, cara, você sente bastante, 10 minutos parece pouco, mas sente muito. E como eles eram carros bem estáveis, né, o Cupra até basta ver o que fizeram em Interlagos, eles acabaram aumentando, mas voltaram à medida anterior e agora estão andando muito rápido. Os dois carros da Cupra, não Trophy, né, tirando o Reichel lá atrás, mas o Osman e o Reis aí liderando por enquanto o Q1, Yuri. Ian Antoni também abrindo volta, vamos ver se o Rafa Reis vai tentar melhorar a volta dele. O Rafa Reis tem o melhor tempo do fim de semana, o Osman quase baixou essa melhor marca do fim de semana do Rafa Reis. Foi ali por 37 milésimos que ele não baixou essa marca do Rafa Reis. Passa agora o Rodrigo Batista. Tá também abrindo volta. Passa o Galide Osman. E a gente já vai caminhando para as últimas voltas. Você tá vendo por ali o Fábio Casagrande, atrás dele o Thiago Vivaco, aí o Guilherme Reichel. Já vamos caminhando para a fase decisiva do Q1. A definição dos 4 que ficam fora, dos 12 que vão para o Q2. Tem gente escapando. Digo. Rodrigo Batista. Foi lá no curvão, hein? Aliás, foi na entrada dos boxes. Pareceu ser na entrada dos boxes ali, entre as curvas 8 e 9. Rodrigo Batista acabou indo para a grama, segurando o carro. Aí o 16, aí o carro do Juan Ángel Rosso. O Anângel Rosso tentando melhorar o tempo. O Color Rosso, ele tá tendo uma característica bem interessante desse campeonato. Ele não é aquele cara que é estupidamente rápido e não consegue vencer todas. Tanto que na Sul-América ele ainda não venceu. Só que ele é líder do campeonato empatado com o Pedro Cardoso. E detalhe, Pedro Cardoso mesmo só ganhou, as 2 primeiras que ele ganhou na temporada da TCR Sul-América foram lá em Elpinar. Então você vê que os líderes do campeonato, eles não necessariamente precisam vencer muito para isso, que é um dos trabalhos da TCR Sul-América, ser constante. E o Color Rosso está aproveitando bem isso. E olha, você tá vendo que o tempo tá bem fechado por aí. Agora há pouco a gente viu a temperatura, 13 graus de temperatura ambiente, 20 graus de temperatura da pista. Yuri, tá chovendo em chuva! Mercedes. Tá chovendo. Tava 13 de ar, 20 de pista. Até ia falar isso, acabei esquecendo. Agora que eu ia falar de pista, esquece, porque tá chovendo, né? E aí, com chuva, não vai melhorar em relação ao que a gente já tem por aqui. Então, ficam fora do Q2 o Fábio Casagrande, o Thiago Vivaco, o Henrique Maglione e o Guilherme Reichel. Então, eles aguardam a posição final do Matias Rossi para terem a sua posição final de largada. Restam 50 segundos, é apenas a questão da gente esperar zerar o cronômetro, mas passam para o Q2. Galide Osman com melhor tempo, 1:18.444. Rafa Reis
na segunda posição. Depois Rafael Suzuki, Leonel Pernia, Matias Rossi, Pedro Cardoso, Norberto Fontana, Juan Manuel Caceria, Diego Nossetti, o Rodrigo Batista, Fabiano Antoni e o Juan Ángel Rosso na 12ª posição, com 1:19.941, 997 milésimos atrás do Galide Osman, que fez o melhor tempo do Q1. São os 12 que passam para a definição da pole position do grid para as duas provas de amanhã, Ricardo Arcuri. Yuri, legal, né? 12 pilotos no mesmo segundo, a gente sempre enfatiza o nível que a TCR tem, isso vale para o mundo inteiro, graças ao bom trabalho de BOP e administração da categoria, deixa tudo muito equivalente, 12 pilotos no mesmo segundo num circuito pequeno como esse de Mercedes, é muito competitivo, mostra que realmente está tudo num nível muito legal. Deixa eu dar uma boa tarde aqui no chat do YouTube da TCR Sul América, uma boa tarde para Ives Luiz Leon, torcendo pelo Rafa, pelo Galide Osman, vamos Cupra, Leandro Marichal, greetings from Uruguai. Saludos, Leandro Marichal. E agora a chuva tá muito forte lá em Mercedes. Esse Q2 vai ser completamente diferente. Murilo Freitas torcendo pelo Rafa Reis e o Brian Schmidt. Vamos Argentina, meu caro Yuri Queiroga. Olha a chuva, meu Deus! A chuva e não é mentira. É frio e chuva em Mercedes, no Uruguai. Isso muda completamente. Avília Soriano. Não, isso mesmo. Isso, desculpa, Yuri, muda completamente. Entrevista? Entrevista. Vamos ouvir, então, os pilotos após o treino oficial. E Yuri, só colocando aqui para os amigos, né? É importante trazer a informação de que aqui, como esses pneus são pneus de competição, eles não são pneus radiais, são pneus slick, então se tem pneu slick, tem pneu de chuva! Sim, tem pneu de chuva, e eles vão estar trabalhando agora com a situação de chuva, algo que eles não passaram nem perto durante o fim de semana inteiro, porque eles tiveram sempre pista fria, mas nunca chuvosa. E então agora eles estão tendo que lidar aí com a chuva, que é um fator atenuante nesse Q2. Então, tudo aquela equilíbrio de força que você viu no Q1, pode esquecer, porque Q2 vai ser diferente, pode ser diferente. Então, vamos ver quem é que está com o melhor setup para a chuva, Yuri Queiroga. A gente acabou indo direto para o treino oficial, para o Q1, e aí acabou... Você viu, na verdade, no desenvolvimento do treino, os detalhes da pista. É uma pista de 2.930 metros. Ela começa com... A gente chama de um curvão, mas na verdade são duas curvas mesmo. Você faz em duas tangências. E ali na saída daquele anel externo, se é que a gente pode chamar assim, Arcuri, é que vem de fato a primeira grande freada. Eu quero ver com a pista molhada como é que vai ser o contorno dos pilotos nessas duas primeiras curvas ou nesse curvão como queiram, embora pareça que essa chuva seja passageira. Eu vou colocar para vocês, eu brinquei com o pessoal que essa pista me lembra muito Estoril. Tá? Porque temos, vou mencionar aí o Q1 para vocês, a ordem do Q1, né? Ela me lembra muito Estoril, porque você tem esses dois curvões, que na verdade Estoril você tem duas curvas bem definidas, mas aqui você tem um curvão com duas tangências, o que torna mais ou menos parecido. E o miolo é muito parecido com o miolo de Estoril, só que um pouquinho mais travado, eu acho. Então é um circuito muito técnico, muito travado, mas essas curvas 1 e 2, eu vou falar, não vai ser só da chuva não, viu, Yuri? Eu acho que até na corrida mesmo, nós podemos aí ter um temperinho interessante de porta com porta e disputas com tio wide, porque essa curva permite, né? Com certeza. São 10 curvas, né? 7 à direita e 3 à esquerda. Não é um circuito totalmente plano. Você vê que tem subidas e descidas, não são subidas e descidas daquelas exageradas, evidentemente, mas dá para você ter ali dá para ter uma exigência de pilotagem sim nesse circuito de Mercedes. É um circuito, como disse, renovado e que pode nos entregar sim
bons componentes para as duas corridas de amanhã, a primeira às 9h30 da manhã e a segunda, 12h30. Você está vendo imagens do Q1, que terminou há poucos instantes. Daqui a pouco a gente parte para os 10 minutos que vão definir a pole position e o grid das duas corridas. A primeira com 25 minutos mais uma volta e a segunda com 30 minutos mais uma volta, Ricardo. É isso aí, né? Exatamente como o Yuri comentou, né? Os grid para essas duas corridas. E você vê que a chuva, no highlight a gente tá vendo a chuva vindo, a gente nem prestando atenção, né? Era só o aviso, né? Mas vai ser interessante, realmente, a gente não sabe se essa chuva vai ser passageira ou não. Se, por exemplo, no começo do Q2 vai estar sem chuva, então provavelmente nos 10 minutos você tornaria a pista melhor, formando um mini trilho que seja, para tentar ganhar algum tempo e tirar tempo da melhor forma possível daqui até o fim do Q2. Cá entre nós, tô achando que vai ser aquela emoção do começo ao fim, de um passando o outro loucamente até o fim da contagem do relógio, porque vai ser essa pegada que me pareceu ser realmente uma chuva passageira, apesar de não estarmos no verão, está um frio nababesco de menos de, acho que 13 graus lá em Mercedes. E lembrando que esse circuito também lembra um pouquinho o jeitão de Alpinar, um circuito bem técnico, bem travado, e aqui você tem curvas bem travadas mesmo. Você, tirando a primeira a curva, como o Yuri falou, o resto é tudo de curva de terceira para baixo, exceto ali no meio da reta oposta, que tem uma puxa com cotovelo em quarta marcha. Fora isso, tudo de segunda e terceira. É quase um kink ali, aquela, a gente pode chamar ali da curva 6, essa que a gente tá vendo agora. Trazendo para 7, para essa freada, para uma tomada à esquerda, uma das poucas curvas à esquerda desse circuito. Lembra, pela tomada de câmera até, lembra um pouquinho uma das curvas do miolo de Goiânia, né, Arcuri? Sim, bem lembrado, lembra mesmo um pouquinho do que nós vemos em Goiânia. É que pelo mapa me lembrou muito Estoril, mas você tem razão. Lembra um pouco o jeitão de Goiânia também. Estamos no aguardo do início do Q2, que vai definir o grid de largada para as duas provas de amanhã. E você está vendo uma das escapadas. E aí, essa, já com o céu um pouquinho mais escuro, você está vendo que essa escapada foi já caminhando para o final do treino, foi justamente do Rafael Suzuki. Segurou nas 4 e ali a pista já estava ficando úmida. E aí, já com a pista não úmida, mas mais molhada, o Matias Rossi tendo todo o cuidado para trazer o seu carro para o pit. E já temos os primeiros carros indo ali para a entradinha do boxe. Na verdade, ali você está vendo o Norberto Fontana, o trabalho. Esse aí, na verdade, essas aí são imagens recuperadas ainda do Q1. Daqui a pouco a gente vai ter a liberação dos carros para o Q2. E de fato, hein? A chuva estava se desenhando por ali. E acabou chegando e chegou forte. Agora, depois dessa prova de El Pinar, a gente vai começar na TCR Sul-América o giro da Argentina, a Gira Argentina, Arcuri. A gente vai ter San Juan Vilicum, que é um autódromo belíssimo, cheio de subidas e descidas, muito exigente, também travado, tem 2 longas retas, já recebeu provas de Mundial de Superbike e tudo mais. Vem Buenos Aires depois, Termas de Rio Hondo e depois fecha-se com a prova de Rosário. Inclusive São João Vilicum foi confirmado semana passada. Inclusive era a etapa que a gente estava faltando e agora foi confirmada. A TCR está voltando lá, aí olha como é que tá a pista agora. Tá? Tá dando como pista molhada, todo mundo de pneu de chuva. São Juan Vilicum que tá voltando a TCR, né? Então, como o Yuri falou, vai ser um circuito bem interessante. Buenos Aires que define a TCR Brasil também, né? Que vai ser em setembro em outubro, desculpa. E aí depois Termas de Rio Hondo e Rosário para fechar o campeonato. Rapidinho, Yuri, uma boa tarde aqui para Camila Pardal, que está sendo pela Cobra Racing, pelo Thiago Vivaco, siga o Poleiro, saludos de Mercedes Uruguai, olha o Silvio com a gente, acompanhando lá de Mercedes, bem-vinda, Silvio, e deixa um abraço, Yuri, para um cara assim, um Zé Mané qualquer, que acha que não, mas na verdade ele é incrível no que faz, que é o Osiris Júnior, que por compromisso, gigantíssimo, a careca mais reluzente do automobilismo brasileiro, que hoje, infelizmente, não está aqui com a gente hoje. Yuri Queiroga está aí cumprindo substituição de modo maestral, posso passar para vocês. Vou deixar um grande abraço para o Osiris,
que tá aqui acompanhando com a gente. Valeu, queridão! Tentando manter o nível sempre alto que o Osiris Júnior nos coloca sempre nas transmissões do TCR Sul América. Você que nos acompanha em todas as vias, em todos os canais, pode ver como tá a lente da câmera aí por Mercedes. E agora como tá a situação... Chovendo, e acho que essa chuva não vai ser passageira como eu tava achando, não. A chuva veio para ficar. E com os carros os carros já estão ali com os pneus de chuva preparados, havendo a liberação da pista com a pista molhada, pensem num teste. Olha aí, lá vem eles. Amigo, se você gosta de ver o circo pegando fogo, você vai ver o circo pegando fogo com água na pista. Cronômetro disparado, são 10 minutos para definirmos quem larga na pole position na corrida número 1, que começa às 9h30 da manhã deste domingo, 25 minutos mais uma volta, e quem larga na pole position na corrida número 2, meio-dia e meia neste domingo também, 30 minutos mais uma volta. O qual é o seguinte, quem for o mais rápido larga na pole position da primeira corrida e as 10 primeiras posições se invertem para a segunda corrida. Então o 10º colocado deste Qualify larga na pole da prova 2. O 9º larga em segundo da prova 2. O 8º larga em terceiro da prova 2 e assim sucessivamente até que o pole da primeira prova larga em 10º na prova número 2. Olha como tá a pista, Ricardo Arcuri. Eu tava preparando, repara que o filme d'água, que é aquela camada de água que tá tendo, ela tá muito alta, ao ponto de o carro passar e você ver como se fosse uma formação de poça, tá? Então, quando o filme d'água tá muito alto, você acaba tendo um problema nem não é só aquaplanar fácil, às vezes você não consegue nem fazer a curva. Tá muito escuro, porque a nuvem que veio, você viu no highlights do Q1, realmente ela vinha forte. Eu acho que está numa situação bem limite entre ter e não ter esse treino. Ou seja, se a chuva piorar um pouquinho, acho que entra em bandeira vermelha. Se não, vai ser no limite mesmo, tá? A gente está numa situação bem limite de ter e não ter, tamanha a chuva que está agora em Mercedes, Yuri. Juan Manuel Casseria será o primeiro a abrir tempo nessa pista. Ou na pista de Mercedes. Passa o Casseria. Passa Rodrigo Batista. A parte boa, Yuri, olha só como está formando o trilho da roda. Significa que a roda... Opa, Casseria! Só porque eu fui elogiar? Escapou lá. Ó, aquilo que a gente tinha falado com chuva, como seria o contorno das duas primeiras curvas, o curvão em duas tangências. E aí o Casseria já teve problemas por lá. Pois é, e a parte boa é quando você vê aquele traçado. E mais o Nossetti também. Nossetti. Passou também. Você vê que na reta você tá vendo o trilho. Ó, mais um, o Cardoso agora também. Você tá vendo o trilho. Quando você vê a roda formando o trilho. Vai lá. Olha o Ian Antônio. O Ian Antônio já veio balançando desde a reta. Perdão, Arcuri. É que se você vê ele formando o trilho, é interessante que o pneu tá encostando no chão. Só que aí entra o que eu ia colocar. A parte do curvão tá com um filme d'água muito alto. Você vê que os pilotos foram fora. Agora o Matias Rossi fez drifting. Então tá bem complicado ali da parte da curva 1 e 2, tá? Eu não sei, eu acho que a direção de prova tá de olho nisso, mas é uma situação bem fora do comum que nós estamos passando agora. Eu tô falando, tá bem no limite de termos bandeira vermelha ou não. Eles estão deixando na reta dos boxes ali, perto das últimas duas curvas, e a reta dos boxes tá legal, forma o trilho, você consegue ver a roda encostando no chão, que é bom, mas ali na curva 1 tá bem complicado, hein? E olha, o Matias Rossi é imagem para o final de semana, viu? O que ele fez ali nas curvas 1 e 2, uma salvada daquelas. Vem o Rodrigo Batista para completar a volta. Passa Rodrigo Batista. E bandeira vermelha. Bingo. Bandeira vermelha, treino interrompido, faltando 6 minutos e 32 para terminar, porque a pista tá encharcada, os pilotos muitos tendo problemas, principalmente ali na primeira parte. Você já tá vendo o Pedro Cardoso trazendo para os boxes, já uma turma que ainda não tinha completado volta já tá encostando para os boxes.
É isso aí, Yuri. A gente viu a roda encostando no chão na reta, legal, é um bom indício, mas depois daquilo, você via claramente que se formava poça. Você não pode ter poça em carro de corrida, porque você simplesmente, vamos dizer assim, além de você a roda não encostar no chão e dar aderência, você também tem um carro muito baixo. E tendo um carro muito baixo, você ter aquaplanar é muito fácil. Então, você pode ter fio d'água, você não pode formar algo que pareça como uma poça, tipo a poça que você vê na rua. Se formar a poça, amigo, sem condições de ter corrida, ou treino, ou seja lá o que for, bandeira vermelha. Agora vamos aguardar. Temos 6 minutos e 32 para terminar. O Juan Manuel Caceria tem esse tempo de 1:42.662, porque ele foi o primeiro a sair dos boxes, ele estava liderando aquela fila e foi o primeiro a abrir volta. Todos esses que vieram atrás, você pode estranhar o tempo, a diferença de tempo entre eles, mas na verdade foi basicamente o tempo que eles levaram ali para sair do boxe, vindo atrás da fila. E eles acabaram não completando não chegaram a completar aquela volta lançada, a volta rápida. O Rodrigo Batista acabou ficando com o tempo que tinha, 1:45.535, e por enquanto tem o segundo tempo. Rafa Reis na terceira posição. Por enquanto a gente tem o Colo Rosso em sétimo, o Pedro Cardoso em oitavo lugar e o Matias Rossi na 12ª posição. Então agora a gente vai aguardar o desenvolvimento da situação de pista. Se a chuva vai passar, se ela vai diminuir, como vai ficar a situação também de condições de pista para tirar o excesso de água para os próximos minutos. É isso aí. Vamos ver como é que vai ser a chuva. Tem que baixar, não tem muito o que ser feito. A gente vai ter que realmente aguardar pela segurança de todo mundo, né? Aqui no chat, Yuri, Federico Arrue, saludos desde Autódromo de Mercedes, bem-vindos. Graças, Federico, por estar com nós outros e estar do autódromo para passar para nós outros como lá está a luva agora, né? E o Irving falando aqui que a chuva é como no Top Gear. Lembra do jogo do Super Nintendo, Yuri? Lembro demais. Essa aí Muito bom. tirou do fundo do baú. Agora, olha essa manobra do Fabiano Ian Antônio. E o drift do Matias Rossi. Segurou literalmente nas 4 o Matias Rossi. Eu costumo brincar, até eu brinco com o Pedro Cardoso, que nas primeiras etapas, os maiores drifts, as coisas mais espetaculosas de segurar carro, era ele que fazia. Agora o Matias fez uma aí para tirar o reinado de Pedro Cardoso nessa brincadeira. Mas realmente, bem complicado. Você viu que teve gente que foi lá fora. O Cacelha, que era o primeiro que passou, logo de cara já foi lá fora. E deve ter sido uma mudança, assim, muito brusca de uma volta para outra, ao ponto de ele ter feito uma volta e ok, de repente, pimba, foi lá para fora, né? Ó, até esse replay aqui do Ian Antônio, acho que é uma boa prova disso. Que o fim da reta devia estar com mais chuva que o resto da pista. Por isso, essa curva 1 e 2, surpreendente que nós tivemos. Você tá vendo que de onde veio a chuva estava vindo ali da região das curvas 9 e 10, que são ali no final mais pro final da pista. Para quem não tá tão localizado, essas curvas 9 e 10 elas são apontadas pro oeste, mais ali para oeste. Então essa chuva veio ali mais para oeste, noroeste. Quem tá nos acompanhando e tá no circuito, se eu tiver errado, pode corrigir. Daqui a pouco a gente completa porque tem entrevista.
Henrique Maglione. Piloto local, né? Piloto local que tava dando uma declaração sobre a pista, ele que conhece bastante aí também. Ele é daqueles caras, Yuri, que dá vontade de você pagar uma cerveja pra ele contar a história. Porque ele é desse jeitão. É de verdade, um dia eu queria fazer isso com ele. Eu já fiz track walk com ele, é sempre muito bem humorado, super animado, né? E o pessoal aqui, primeiro, rapidinho no chat, o Daniel Beloso, saludos desse Ushuaia, terra do fogo, lá do sul da Argentina, quase na Patagônia, aqui com a gente. Graças, Daniel, graças por estar por nós outros. E o Fernando da Cunha falando água e granizo. Lá, a coisa tá bem feia, viu, Yuri? Olha, tá pior do que a gente tava imaginando, hein? Bandeira vermelha, a gente tá com o treino interrompido no Q2, faltando 6 minutos e 32 para terminar, e aí chegam-nos os relatos de granizo também no Autódromo de Mercedes, enquanto a gente vinha tendo o treino de definição do grid de largada para a 6ª etapa do TCR Sul-América, que vai ser realizada amanhã com as duas corridas, a primeira às 9h30 da manhã e a segunda, meio-dia e meia. Você tá vendo imagens do Q1, realizado ainda com o sol, só que aí, ó, a chuva chegando, céu escuro, a chuva chegando. E a chuva veio chegar já no finalzinho do Q1 e não parou até agora. Com pista seca, o Gali de Osman fez 1:18.444, que é o segundo melhor tempo do final de semana, atrás apenas do tempo do FP2 do Rafa Reis de 1:18.407. E aí depois a chuva caiu e a gente não teve tempos melhores. A gente ouviu o Henrique Maglione agora há pouco, ele é o terceiro na Copa Trophy, tem 243 pontos. E a disputa na Copa Trophy, Ricardo Arcuri, também está acirrada, assim como está no geral. Se a gente tem o Pedro Cardoso e o Juan Ángel Rosso empatados com 248 pontos, com a diferença do Pedro Cardoso ter gabaritado a prova de El Pinar com as duas vitórias, venceu a prova 1, venceu a prova 2, ainda foi segundo colocado na prova do World Tour, na segunda corrida. Na Copa Trophy você tem o Guilherme Reichel com 271 pontos e o Fábio Casagrande com 268. Então, para a corrida para as duas corridas de amanhã, porque essas posições vão se manter, já que não haverá inversão. E elas, daqui a pouco a gente completa, porque tem mais uma entrevista. O Juan Manuel Caceria falando agora há pouco, a gente ouviu agora há pouquinho, e Ricardo Arcuri, ele foi um dos que escaparam da pista, mesmo sendo piloto local. Ele deve ser um dos que, certamente é um dos que conhecem mais essa pista de Mercedes, e foi um dos que tiveram dificuldade. Ele, o Diego Nossetti também escapou, então não tem essa de piloto da casa, conhece também as dificuldades. Pois é, o Caselli é quem detém o antigo recorde, que já não é mais esse de 1:18, ele já bateu o recorde dele. Ele detinha o antigo recorde do circuito de Mercedes, tá? Então ele é um cara que conhece esse circuito muito bem, não só por ser uruguaio, mas porque andou muito bem, muito rápido desse circuito. Então isso reforça aquilo que eu falei, Yuri, de que a chuva que bateu ali no final da reta, curvas 1 e 2, ela veio muito rápido e foi muito mais forte do que se pensava, e tudo isso em apenas uma volta. Porque quando eles fizeram a volta de saída, estava tudo bem.
mas de repente foi um festival de off-road, de rally, de pessoal fazendo rally andando ali para fora, porque foi bem complicado mesmo. Foi, até me gritou. A gente botou, você falou, Casselha passou, de repente Casselha estava fora, de repente Antuone fora, de repente Rossi fazendo drift, de repente Pedro Cardoso fora. Foi, pô, pera lá. Deve estar tendo uma poça d'água absurda ali para poder fazer isso, ainda mais que é uma curva de alta, uma curva de quarta marcha. Então, realmente, mostrou realmente o quanto foi surpreendente essa mudança. Acho que realmente ninguém podia esperar que a mudança ia ser tão gritante de uma volta para outra, e por isso que todo mundo acabou caindo nessa chuva. Yuri, rapidinho, Gustavo Peralta aqui com a gente, saludos desde o Uruguai, abraço celeste, verde e amarelo do Gustavo Peralta, graças Gustavo, Yara Didi, e o nosso Natan saiu, um grande abraço pro Natan, cara, é legal estar aqui com a gente, Natan. Valeu! Grande Natan Sarriun, tá acompanhando também a gente, Falava do Casselha e falava também falava do campeonato. Eu dizia que o Guilherme Reichel está com 271, e essa passagem do Ian Antuone foi antes ali do drift, o drift do Matias Rossi, a passagem entre dois carros do Fabiano e Ian Antuone. A gente está sob bandeira vermelha. Agora, o que a gente tem de imagem desse treino, desse quali aí em Mercedes, não tá no GP. DVD de melhores momentos, né? Com certeza. Hoje a edição dos melhores momentos não vai faltar. Hoje tem coisa para colocar nos highlights. Esperamos ainda a melhoria das condições da pista em relação à chuva. Eu dizia que de onde vem a chuva, estava ali pintando uma diminuição da chamada cortina d'água, mas a chuva continua caindo. O pessoal que está na pista falou inclusive em queda de granizo, e você percebe aí pelas imagens que permanece chovendo. Aí, ó, um pouco do off-road do que dois nós estamos vendo. Essa ultrapassagem do Antônio. Bota no DVD, Fabiano. Bota no DVD melhores momentos para você. Que, olha, foi muito legal essa ultrapassagem. Perigosa, mas foi. Eu ia brincar, Yuri, que a vida a gente tem que ver se a chuva tá vindo da represa ou não, né? aos amigos de Sul-América, a gente é uma brincadeira que fazemos aqui em Interlagos, que quando a chuva vem da represa. Que é aqui uma represa aqui perto de Interlagos. Então, a gente brinca que sempre vem a chuva vem de represa. No campeonato da Trophy, na Copa Trophy, a gente tem o Guilherme Reichel com 271 pontos, o Fábio Casagrande com 268. E o Fábio Casagrande vai largar em 13º nas duas provas, com o Reichel em 16º. Na verdade, ele tem o 13º tempo, mas vai largar em 12º. Ou no momento, pelo menos, está largando em 12º, porque o Matias Rossi tem o 5º tempo no momento e vai perder 12 posições, e o Guilherme Reichel está com a 16ª posição, mas com a punição do Matias Rossi viria para 15º lugar. Então a gente tem o Fábio Casagrande que nessa corrida pode anotar aí uma vantagem em relação ao Guilherme Reichel, e cada ponto é muito importante, tanto no geral quanto na Trophy. É uma coisa, Yuri, que eu até comentei com você e que foi uma certa surpresa até para o pessoal de fora que acompanha a TCS Sul-América e faz análises externas, pessoal da Europa e tudo mais, que nunca teve um campeonato, na verdade, tão disputado da Sul-América quanto esse, ao ponto de termos empate técnico depois de 6 provas, e o empate técnico, desculpa, o empate técnico não é técnico, o empate é empate. É um empate de 0 em 2 pilotos. Isso nunca aconteceu. E aí agora temos um empate técnico na disputa da Trophy. É realmente 3 pontos e 200 e poucos, menos de 1%, é empate técnico. Então, temos um empate técnico na Trophy e um empate real na geral. Então mostra realmente que esse campeonato está muito disputado, e eles falavam que todos os outros não foram tão disputados quanto esse que está sendo agora. Então, é um deleite pra gente. Eu até me sinto honrado de estar fazendo esse primeiro super campeonato disputado que a TCR Sul-América está tendo.
E é legal a gente trazer para vocês esse tipo de espetáculo, que é um campeonato disputado com lisura, com muito respeito geral e poucas punições, mas muita ação em pista que é importante. Vocês viram agora o safety car dando voltas, ele está vistoriando a pista para ver se tem condições para que tenha mínima condição para um quali, né? Para continuar esses 3 minutos e 30 restantes. E aí tem um detalhe, né? Tudo bem que pneu de chuva você não precisa inverter, porque a temperatura do pneu de chuva de trabalho ela é baixa mesmo, por causa da água. Mas precisa ter um mínimo de condições para que não aquaplane, né? E o carro de serviço está fazendo exatamente esse tipo de verificação. Não sei se deu para ver ali, teve até um raio um pouco mais um pouco mais distante ali do circuito, evidentemente, mas permanece uma situação ainda de tempo bem carregado nas imediações do circuito polideportivo Ciudad de Mercedes. Você vê que tem poça, isso é. Olha lá ele andando com a poça. Adoro essas demonstrações, mas exatamente, tem poça, isso não dá condições para você ter uma continuação de quali nesse momento. O nosso Thiago Romano de Paula, nosso chefe, está presencial lá em Mercedes, está falando que a chuva diminuiu bem, tá? E o safety está sendo para verificar, mas ainda tem condições de poças formadas, ainda estaria um pouquinho complicado para se ter uma condição de relargar no sentido de relargar as ações de pista. Mas pelo menos o circuito já deu uma bela baixada, a chuva deu uma bela baixada, o que é um ótimo começo, Yuri. Já dá para ver pelas câmeras aqui que a intensidade da chuva diminuiu bem. Agora, o negócio é quanto tempo a gente vai ter para que a pista fique um pouco mais praticável, né? O escoamento da água para que a gente tenha condições de pista melhores para os pilotos. A gente ouviu, portanto, o Sebastián Martino, da Squadra Martino Racing. E aí a gente lembra, tem um quarteto que inclui os carros da Honda, os 3 FK7 e o FL5, justamente por enquanto, pole position do Juan Manuel Cacedia, que é um dos pilotos da casa, e o trio Rodrigo Batista, Henrique Maglione e Fábio Casagrande. E tem o Squadra Martino Racing, outro FK7, do Norberto Fontana, que por enquanto tem o 11º tempo, e o safety car permanece vistoriando os 2.930 metros da pista de Mercedes, palco da 6ª etapa do TCR Sul-América, segunda no Uruguai. A gente teve a prova de El Pinar no início do mês, as 2 corridas vencidas pelo Pedro Cardoso, e essas 2 vitórias muito importantes para que o Pedro Cardoso hoje empate em pontos com o Colo Rosso na liderança do campeonato, e por causa dessas vitórias tem ali a liderança do campeonato, mas depois a gente tem essa prova e depois vai para as 4 corridas na Argentina. Você viu que na passagem ali da curva número 6, justamente aquele kink para a direita, no miolo do circuito de Mercedes, em descida, levantou ainda uma bela poça o safety car. Mais uma vez completando, quem vai completar a volta é o safety car, Ricardo Arcuri.
Desculpa, tá mutado, né? Não vai sair nada mesmo, né? Aí, ó, mais uma poça acontecendo. É importante mostrar que ele tá realmente fazendo isso com propósito. O intuito dele é tirar as poças do caminho para que você tenha uma condição de que os carros possam voltar à pista com segurança. Não está chovendo, o que é um bom começo, então ele agora está realmente tirando os excessos, realmente excessos de água da pista, para que possa voltar à condição de trabalho no quali, né? Então esse é o trabalho que ele está fazendo, de ficar dando voltas, ele está dando essas voltas à toa. E até é importante, a gente estava falando um pouco do Sebastião Martino, ele que tem o representante dos carros da Honda aqui na TCR Sul América, e eu vou trazer um detalhe interessante, que é sobre a fabricação desses carros. O mundo inteiro, quando você trata de TCR, eu quero ter um Honda. O mundo inteiro é fornecido apenas por um lugar. Tá? Ou seja, cada carro no mundo inteiro é fornecido por um lugar. E esse lugar ele é homologado para fornecer carros para o mundo inteiro. E pode ser desde a montadora propriamente, como uma equipe que representa essa montadora e essa equipe faz esses carros. Por exemplo, os Hondas são feitos por uma equipe italiana chamada JAS. E essa equipe JAS faz Hondas Civic para o mundo inteiro. Inclusive a Gold Racing, que corre o Mundial, tem carro fornecido pela JAS. Então a JAS é que fabrica o Honda Civic homologado igual para o mundo inteiro. E aí pode ter também envolvimento de montadora. Por exemplo, os Hyundais são feitos pela própria Hyundai, só que a Hyundai é Alemanha. Tá? Então a Hyundai Alemanha faz os Hyundai para o mundo inteiro. A Cupra é tudo feito em Barcelona. Então o Cupra do mundo inteiro, inclusive da W2, é feito lá em Barcelona. Todas as equipes, todos os carros são feitos em apenas um lugar no mundo inteiro. Esse lugar é homologado para o mundo inteiro. E isso pode ser a montadora ou pode ser uma equipe. E até ia falar um outro exemplo. Os Lynk & Co, que correm o Mundial e correram aqui no Brasil, são todos feitos pela Siam Racing, equipe sueca, que corre inclusive o Mundial, até ganhou as etapas, as baterias, o caso de Alpinar 3 semanas atrás. Você está com imagens do carro número 15 do Henrique Maglione. O Maglione já está, não foi para o Q2, já tem a sua posição, aguarda apenas a posição final do Matias Rossi, que tem uma punição de 12 posições para cumprir, e aguarda, portanto, isso para saber em que posição vai largar, se em 15º ou se na 14ª, vai provavelmente largar na 14ª posição, o Henrique Maglione, que está pela Copa Trophy. De novo, imagens do Q1, que teve o Galid Osman como mais rápido, fez 1:18.444. O Rafa Reis foi o segundo mais rápido do Q1, 1:18.605. O Rafael Suzuki fez 1:18.777. E o Leonel Pernia veio logo atrás com 1:18.784. No Q1, a gente teve o Rafa Suzuki e o Leonel Pernia, terceiro e quarto colocados, dois carros da Peugeot. Dois carros da Peugeot que tem algumas especificações. A gente comentava, inclusive, aqui, o Arcuri, que tem um motor 1.6, que tem também tem uma motorização diferente, diferença de peso. Esperava-se, inclusive, até uma busca até por aderência, não é? Para essa prova. E, inclusive, eu já te pergunto, em relação a como vai ficar para as duas corridas, não é? Quem pode jogar melhor com a questão de aderência dos pneus para as duas provas? Quem pode jogar melhor nesse quesito? Bom, vamos lá. Primeiro explicar isso que o Yuri pediu para falar um pouquinho da Peugeot, né? Que é o único carro do grid que tem motor 1.6. Enquanto todos eles têm 2.0 turbo, a Peugeot tem 1.6. Então, no balanço de performance, ele tem vamos chamar de vantagens, que é primeiro o mapa 6, que é o mapa máximo que todos esses carros têm, né? Toda a centralina da TCR permite 6 mapas, mas esses mapas são definidos por BOP qual que você pode usar. Então, por exemplo, todos os outros têm mapa 5, exceto a Toyota e o Peugeot. Então, o Peugeot tem o mapa 6. E ainda para ajudar, o Peugeot, ele também é o único de todos que tem uma centralina Motorsport, ou seja, centralina pensada para um carro de corrida. Os outros usam uma centralina custom, uma centralina igual para todos, que é fornecida pela própria TCR.
tá? Só que a Peugeot trabalha com a Central Motorsport, que traz uma melhor curva de potência, que traz alguns tipos de vantagens. Isso tudo para compensar um pouco essa diferença de potência em relação aos outros. Aí detalhe, o Peugeot também trabalha com 0,3 bar a mais de turbo, quando os outros trabalham com 2,4 a 2,5 bar de pressão de turbo de topo, a Peugeot trabalha com 2,8. Então essas são as maneiras que eles têm de diferenciar a potência. E por outro lado também a Peugeot, que tinha uma vantagem de peso, 60 quilos a menos em relação ao resto, agora é 50. E eles tiveram duas mudanças no BOP para a Alpinar, que deixou o carro 10 minutos mais alto e 10 quilos mais pesado. E isso acabou fazendo, apesar da grande corrida do Pedro Cardoso, fez sim uma diferença que, por exemplo, está sendo sentida aqui. E aí você falou, por exemplo, de aproveitamento de pneus, Yuri, e aí é bom colocar. Uma coisa que todo mundo fala, e eu concordo que acontece de verdade, é que os carros são bem parelhos. Você pode ter uma diferença aqui ou ali, mas no final os carros são bem parelhos. Então, vai ser uma questão de quem tiver a melhor geometria de suspensão trabalhada para essa condição de chuva, que ninguém trabalhou até esse momento final de semana, detalhe, ao mesmo tempo que conseguir um bom setup como todo, o acerto do carro se adaptando bem à pista. São duas coisas que vão ajudar muito quem estiver se preparando, por exemplo, para essa situação de chuva. Por isso que eu falei que podia ser uma coisa completamente fora do comum, porque além deles não estarem lidando com essa situação final de semana inteiro, tem que saber qual delas vai conseguir abraçar melhor essa situação de pista diferente do que eles pegaram no treino. Então, por enquanto, temos essa situação que vocês estão vendo aí, mas essa disparidade de tempos mostra que nem todo mundo conseguiu fazer um bom tempo, um tempo rápido de fato. Então a gente não conseguiu realmente medir quem está rápido ou não na chuva. É o que a gente pode falar no momento, Yuri. Previsão de relargada, previsão de reinício daqui a 5 minutos. Opa! As condições da pista estão melhorando, então teremos 6 minutos e 32 segundos para definir as posições de largada para as duas corridas da sexta etapa do TCR Sul América amanhã. A primeira, 9h30, 25 minutos mais uma volta. A segunda, 12h30, 30 minutos mais uma volta, com as 10 primeiras posições deste qualifying invertidas. E aí, o que a gente tem? Desse tempo, certamente vai haver uma melhoria, porque as condições de pista evidentemente vão estar melhores, vão estar mais propícias, mas vai ser uma loucura, vai ser um verdadeiro sprint para todos esses 12 pilotos que vão cair na pista. É isso aí, vai ser um sprint, como eu falei. Tá molhado, a temperatura de funcionamento do pneu de chuva é baixa, então você não precisa trocar, né, inverter os pneus. Então, com certeza vai ser rápido, o pessoal já vai sair e já vai tá dando tempo. Yuri, rapidinho, dá um boa tarde aqui pro Pablo Floyd, torcendo pelo Matias Rossi, Alejandro Fussai, vamos míssil. Míssil é o tal de Matias Rossi, que é o apelido dele lá na Argentina, tá aqui com a gente, e o Toro Sport, vamos Fontana, Norberto Fontana, que já foi até piloto de Fórmula 1, né, meu caro Yuri? Fórmula 1, de Fórmula Indy também, no tempo da kart, ele também já correu 2000, se não me engano, ele correu aquela temporada. É mesmo, eu não lembrava disso. Norberto Fontana, experientíssimo, fora categorias de turismo, é um cara de um currículo enorme no automobilismo e que também está tornando ainda mais gigante esse grid do TCR Sul América. A gente tem dois Hondas. Sim. É uma figuraça também, tá? Outro que é uma figuraça, Norberto, viu? Deixa eu falar pra vocês, viu? A gente teve, portanto, as informações que chegaram aí do Mariano Colombo, nosso companheiro direto da pista de Mercedes, reportando inclusive, e agora a gente pode ver aí que a chuva de fato parou, ou se não parou, pelo menos a intensidade dela diminuiu bastante. Agora todo mundo já para dentro dos carros, porque em 2 minutos a ação vai voltar. E aí, ô Ricardo Arcuri,
eu não, claro que a gente não vai ter os tempos na casa de um 18.4, como a gente estava tendo no Q1 e como teve no FP2. Mas certamente bem abaixo de um 42,6 a gente vai ter. Resta verificar duas coisas nesse caso, Yuri. Bom, eles têm 6 minutos para fazer volta, então dá para fazer pelo menos umas 3 ou 4 tentativas, talvez. Então, eles estão numa situação onde eles vão ter esse tempo para poder andar, espalhar água, formar um trilho, e aí vai acontecer o que você falou, Yuri, o tempo deve baixar, porque a pista está menos molhada do que estava naquele momento do começo do quali, e da mesma maneira a gente vai entender realmente onde está cada um nessa situação que eu falei de setup, adaptação à situação de chuva, porque agora todo mundo, a não ser que queime minha língua e alguém acabe fazendo uma incursão off-road, tem algum problema nisso, todo mundo vai conseguir fazer voltas rápidas, sistematicamente, e aí podendo tirar o melhor possível do seu carro nessa situação de pista molhada. O que é bom, falta agora menos de 2 minutos para eles voltarem para a pista. Teremos ação em pista, graças a Deus. E olha, até abriu aí a imagem. Bandeira verde, ação em pista, Yuri. Vamos nessa! Cronômetro já rolando. O melhor tempo por enquanto é de Juan Manuel Caceria, 1:42.662. Na verdade, foi a única volta que foi completada, que foi a volta de saída. Não chegou nem a ser aquela volta lançada. Foi a volta de... Foi a outlap. Essa volta aí acabou sendo a outlap de cada um dos pilotos. Não chegou nem a ser uma volta lançada. A gente vai ter voltas lançadas daqui a pouco. Então, de volta lançada mesmo, como o Ricardo Arcuri disse, a gente deve ter 3 ou no máximo 4 voltas para cada piloto, sendo muito generoso. Agora é hora de decisão. Agora vamos saber quem vai cravar a pole position da primeira corrida, quem fica ali na 10ª posição e vai terminar largando na pole com a inversão das posições para a prova número 2. Vamos saber como ficará o grid de largada da 6ª etapa do TCR Sul-América. E você nos acompanha em todos os canais que trazem a categoria para o mundo inteiro. E você vê que diferença, hein? Que diferença, Yuri. Olha, que diferença, né, Yuri, de pista. Você vê que eles já estão conseguindo, olha o quanto de spray sobe, que é muito menos, não tem mais as poças, ou seja, agora tá uma condição perfeita para eles poderem tentar o tempo. E vai ser aquilo que eu falei que eu esperava, um atrás do outro baixando o tempo até o último segundo. Então se prepara a pipoquinha esses próximos 4 minutos, mais de 5 minutos, que ainda vai ter o pessoal fechando o tempo depois que zerar, vai ser emoção atrás de emoção, Yuri Queiroga. Norberto Fontana é o primeiro a abrir volta. Diferentemente do Roberto Caceria, ele já abre... Olha como já baixou o tempo. Já 1:37.844 na outlap. Você já vê como melhoraram as condições de pista. Então a gente vai ter agora a real condição da pista nessas voltas lançadas. Todo mundo já fazendo a sua tomada de tempo. O Caceria também já baixou para 1:40.542. O Rodrigo Batista para 1:41.593. O Pernia para 1:42.517. O Rafa Reis para 1:42.683. Você está vendo o Galide Osman. Galide Osman tem no momento o 9º tempo 1:47.312. Passa o Norberto Fontana, atrás dele Juan Manuel Caceria. E, Yuri, vocês viram o Galide fazendo o curvão por fora, e é um detalhe interessante que às vezes é difícil de seguir, mas quando você pode fazer, faça. Quando você tem situação de chuva, você sair do trilho, pois a água batendo na borracha, ela torna tudo muito escorregadio. Então o traçado ideal acaba sendo você fazer ele, nem que seja parcialmente, mas parcialmente fora do trilho. Porque dessa forma você consegue a aderência em onde não está emborrachado, e aí a aderência com essa chuva, a aderência com a pista é melhor do que a aderência com a borracha. Norberto Fontana vai fechar a sua primeira volta, vai fechar a volta lançada, vai passar Fontana. Uau! 1:30.569. Uau! Juan Manuel Caceria, 1:31.011. 1:31.621. Rodrigo Batista, 1:31.011. Rafa Reis, 1:31.005. Pernia, 1:30.926. Cardoso, nossa senhora! Olha o Pedro Cardoso, 1:30.053. Olha o Fabiano também.
Como falei, gente, agora é emoção o tempo todo. Pegou a pipoca? Teve a oportunidade de pegar a pipoca. Agora vai ser bem divertido de acompanhar. E eu falei também de aderência fora do traçado e outra coisa. Pelo amor de Deus, não me coloquem a roda na zebra. Você pode triscar na zebra, mas nunca apoiar teu carro na zebra. Por essa diferença de aderência que você vai ter entre a pista e a zebra, que é praticamente concreto, pode fazer teu carro rodar. Tudo bem que aqui no tração dianteira é um pouquinho melhor, um pouquinho, vamos dizer assim, menos crítico do que um tração traseiro, mas ainda assim é o suficiente para você fazer rodar loucamente. Então, esses pilotos têm que ter esses dois cuidados nessa situação de pista de molhada e nesses 2 minutos mais um pouquinho que falta, Yuri. Faltam menos de 2 minutos para terminar o Qualify. E a gente tem Pedro Cardoso com o melhor tempo até aqui. 1:30.053, Norberto Fontana 1:30.174. O Norberto Fontana é quem tá abrindo o pelotão. Você tá vendo o Galide Osman que tem 1:31.043. Ele foi o mais rápido no Q1. Vamos ver qual vai ser o tempo dele. Norberto Fontana passou agora, não melhorou o tempo. O Osman passou, fechou 1:31.043, melhorou pouco. Passou no 7, 1:31.041, melhorou também. Rafa Reis, 1:31.115, melhorou o Rafa Reis. Segura. O Pedro Cardoso... O Pedro Cardoso foi com 2 lá fora da pista, mas conseguiu segurar 1 minuto para terminar. Bom, o Pedro perdeu a volta, ele não consegue chegar a tempo de começar a volta nova, então para ele, o tempo dele é esse, 1:30.053. Agora, para quem tá na pista, é a última tentativa. A não ser que a turma que já tá aí no miolo consiga acelerar o quanto antes para chegar ali, faltando 1 segundo, abrir uma nova volta. Você tá vendo ali o 77 do Rafa Reis. O que estava à sua frente desistiu. Rafa Reis vai tentar a pole. Ele vem pelas curvas 9 e 10, vai passar ali pela entrada do boxe. O Fontana vai fechar a volta dele. Passa Norberto Fontana, fica com o que tem, 1:30.174, vai passar o Rafa Reis. Passa o Rafa Reis, fica com o que tem. Uau! Não, melhorou. 1:30.064, ele fica 11 milésimos abaixo do Pedro Cardoso. 1:30.064, Rafa Reis, segunda posição para o Rafa Reis, e o Pedro Cardoso vai ficar com a pole position. Pedro Cardoso vai ficar com a pole position. Ele fica com o que tem. Quem fica com o que tem é o Pedro Cardoso, 1:30.053. Norberto Fontana fez 1:30.227 na última volta dele. O Ian Antoni fez 1:30.348 na última volta dele. Fica com o que tem, 1:30.316, o melhor tempo. E o Rafa Reis, a última volta, por 11 milésimos, ele não tomou a pole position do Pedro Cardoso. Caramba, Yuri, você vê que foi... Pode falar. Eu ia falar do Casselha, mas o Casselha tá na pista, você tá vendo ali o Rafa Reis, que acabou já fechando. Vamos ver o Norberto Fontana. O Norberto Fontana ainda conseguiu abrir volta. Ele ainda vai fechar a volta dele, ainda tem mais uma chance. Meu Deus. Pegou 2 ali fora da pista. 1:30.601, fecha, fica com o que tem, é o terceiro colocado, Norberto Fontana. Passou Juan Manuel Casselha, 1:30.919, também fica com o que tem. Olha o Rafa Reis, Yuri. 1:29.840, pole position para Rafa Reis. Sensacional! Que temporal do Rafa Reis para cravar a pole em Mercedes. Ele abriu a volta, faltando ali pouquíssimo tempo para terminar, conseguiu a última tentativa e carimbou a pole position. 1:29.840. Que temporal do Rafa Reis, o carro número 77, levando a pole position. Vai largar em 10º na segunda corrida, mas crava a pole position. O Rafa Reis leva o Cupra Leon da W2 Pro para a pole position.
Na sexta etapa da temporada 2024 do TCR South America, Ricardo Arcuri, primeira fila da prova número 1, é de Rafa Reis e Pedro Cardoso. A segunda fila, Norberto Fontana e Fabiano Gianantuoni. Galide Osman e Rafa Suzuki vão largar na terceira fila. Na quarta, Rodrigo Batista e Juan Manuel Caceria. Na quinta, Leonel Perni e Diego Nossetti. O Matias Rossi fez o 11º tempo, mas vai largar no fim do grid. Portanto, Juan Angel Rosso vai largar em 11º. E em 12º vai sair o Fábio Casagrande. Depois, Thiago Vivaco e Henrique Maglione. E a última fila com o Guilherme Reichel e o Matias Rossi em 16º. Que pole position foi essa do Rafa Yuri, Reis? eu vou dizer uma coisa pra você. É TCR Sul-América, mas a rivalidade é TCR Brasil, né? Porque são os dois do campeonato, né? Rafa Reis e Pedro Cardoso nessa disputa. Eles estão que nem gato e rato já desde de Interlagos. Aí agora essa pole position tirada do Cartola. Coelhaço. Baita coelho aí do Rafa Reis se aproveitando aí da pista que foi secando aos poucos, e aí os tempos foram gradativamente baixando, ainda que não fosse nada gritante. Mas eu falei pra vocês, quem acompanhou com a gente, pra pegar pipoca, que a disputa ia ser sensacional. Rafa Reis aí conseguindo, se não me falha a memória, posso estar errado, mas se não me falha a memória, a primeira pole position dele na temporada, e conseguiu aí na chuva, no melhor jeitão que o brasileiro estava acostumado a ver no passado, né, Yuri? Mas com certeza, e aproveitando dessa melhoria de pista, mas indo buscar no braço e botando tempo, botando 2 décimos. Foi por 11 milésimos que ele não tinha ficado ainda com a pole, mas nessa última volta ele arrebentou. Olha o Serafim, olha o Serafim aí, ó. Olha o Serafim. Aí tem que dar aquele abraço mesmo, tem que chegar para comemorar, para festejar, qual fosse vitória. A festa do Serafim, a festa da equipe W2 Pro, é uma pole position que vale muito pro Rafa Reis. É um ano e que vale pra muito... eles... Yuri, desculpa, Yuri, é um ano que pra eles... a entrevista depois eu comento, vai lá. Felicitações, parabéns! Parabéns então pro Rafa Reis, pole position dessa prova, você dizia, Arcuri. Não, eu dizia que a W2 tinha tido meio altos e baixos esse ano, e aí agora tá com essa pole position, e com isso podendo esperar um bom alento para a corrida de amanhã. E aí você tá vendo os melhores momentos, você tá vendo a segurada do Rafa Reis. É importante essa pole para ele também no campeonato. Ele tem 215 pontos, começou com 215 pontos no campeonato. Vai ser muito bacana para ele também. Pois bem, gente, se prepare. Grande abraço, pessoal. Valeu, Ricardo Arcuri.